graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos levantar para iniciarmos o nosso culto, falarmos com o nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para engrandecer e louvar o Teu nome. Obrigada, Senhor, pelo projeto que foi realizado antes do culto iniciar, que toda criança que veio aqui, que as mães, os responsáveis pelas crianças tenham sido tocados pelo Teu amor, que a semente tenha sido plantada no coração das crianças que estiveram aqui, Senhor, que elas possam continuar vindo para cá, que elas possam sentir o Teu amor, sentir o Teu cuidado, Senhor, conhecer a Ti, Jesus, seja através de nós ou qualquer outra pessoa que o Senhor tiver a vontade de tocá-la, Senhor. Cuida de cada criança, cada responsável que esteve aqui, Senhor, que o Senhor esteja as conduzindo para que estejam perto da igreja e que a semente tenha sido plantada, Senhor, que elas sintam o Teu cuidado. Senhor, obrigada por este culto, que Teu Espírito Santo esteja presente neste lugar, nesse momento, que o Senhor esteja abençoando a cada pessoa que está presente aqui, por ter conduzido cada um em paz para estarmos aqui na igreja hoje. E, Senhor, cuida das pessoas que ainda estão a caminho para o Teu culto e as que não poderão vir hoje, Senhor. O Senhor sabe o que está acontecendo, o Senhor sabe o que se passa em cada vida, que o Senhor esteja neste momento com elas, cuidando delas, Senhor. Que este culto o Senhor esteja conduzindo para que ocorra tudo bem, que o Senhor esteja, Senhor, presente neste lugar. Isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos, capítulo 150. Salmos 150, faremos uma leitura responsiva. Eu leio os ímpares e a igreja os pares. Salmos, capítulo 150. Amém? Aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu magnífico firmamento. Louvem no som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressoantes. Que o nosso louvor ele seja sincero, vindo do nosso coração grato, porque se temos fôlego, nós temos um motivo para adorar. Que toda a distração neste momento, ela fique para trás e que nesse momento os nossos olhos, eles fiquem firmes no Senhor. E vamos adorar e exaltar o nome do nosso Deus com toda a alegria no nosso coração. Confiante fui ajudado, sua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei.
salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração. Com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, Meu bom Jesus. eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei. Meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, Meu bom Jesus. eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei. Meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei. Meu bom Jesus. Amém. Que todos os dias nós possamos lembrar do que Jesus fez por nós. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todas as pessoas que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ele tomou sobre si os nossos pecados, Ele levou as nossas dores e pagou um preço que nós nunca conseguiríamos pagar. Como diz em Isaías 53, versículo 5, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele e pelas suas feridas fomos sarados. A cruz, ela não foi o fim, ela foi o lugar onde nós recebemos perdão. Vamos adorar aquele que entregou a própria vida por amor a nós. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração Seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho
correria e as preocupações da vida, nós esquecemos o mais importante, que é falar com Deus. Deus, Ele sempre está disposto a nos ouvir. Assim como está escrito na Bíblia: clame a mim e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Falar com Deus não é apenas para fazer pedidos, mas abrir o nosso coração diante de um Pai que nos ama, nos conhece e nos recebe da forma que estamos, que sabe das nossas angústias, das nossas preocupações, das nossas ansiedades do dia a dia. Falar com Deus faz bem à nossa alma, isso nos traz paz. O amor do nosso Deus, ele não tem limites. Vamos louvar o nosso Deus. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão
me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Amém. Neste momento temos a oportunidade dos dízimos e das ofertas. E após isso eu quero convidar a irmã Isabela Morgana para orar agradecendo.
Graça e paz, igreja, oremos. Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua casa, reunidos, louvando e engrandecendo o teu nome. Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por todos aqueles que puderam vir, dizimar e ofertar na tua casa. Ofertar com alegria e ofertar também as suas vidas, Deus. Deus, muito obrigado por cada providência que o Senhor nos dá, por cada provisão que o Senhor permite chegar à nossa vida. Deus, nós cremos que o teu infinito amor nunca nos abandona e queremos agradecer, Deus, por tudo que o Senhor provê nas nossas vidas. É isso que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, que só Ele é santo, só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico
Paz do Senhor a todos, bom dia. Livro do profeta Isaías, de número 53. Isaías 53. Diz assim a palavra do profeta, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Versículo de número 6, vamos todos nós mais uma vez o versículo 6, todos nós desgarrados como ovelhas, cada um Esta é uma profecia antes de Jesus vir ao mundo, mostrando como seria o seu sofrimento na cruz. A sua entrega na cruz está narrada em Isaías 53, perto de 1000 anos antes de Cristo vir ao mundo. Nós estamos diante da mesa da ceia do Senhor. Vamos pedir perdão para participarmos da ceia do Senhor. Você que está com sua criança, ore por ele, ore por ela, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre a cabeça do seu filho, da sua filha. E isto deve acontecer não só aqui em um culto, mas em sua casa. Você pode e deve orar pelo seu filho, por a sua filha, impondo as mãos sobre ele. Ele vai lembrar, ela vai lembrar que o pai e a mãe assim fazia em nome de Jesus. Peça perdão ao Senhor e vamos participarmos da ceia.
Santo Deus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te pedimos perdão. Perdão para sermos limpos pelo Senhor e participarmos da tua mesa, da tua ceia. Abençoa, Senhor, as nossas crianças, ó Pai, com a bênção, Senhor, de uma saúde espiritual, entendendo o plano de Deus para eles e para a humanidade. Te agradecemos pelas crianças e pelos pais que estivemos aqui anteriormente, hoje pela manhã, por este projeto. Ó Deus, que estas crianças e estas famílias sejam também alcançadas no nome de Jesus. Abençoa cada pessoa que está trabalhando. É muito trabalho e muita bênção elas vão colher no nome de Jesus, pelo seu trabalho e pelo toque nas vidas das crianças que já participaram hoje e que ainda participarão nos próximos dias. Ó Deus, no nome de Jesus, te damos graças pelo pão, símbolo do corpo do Senhor, e pelo fruto da vide, símbolo do sangue do Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Venha até a mesa do Senhor, ou ajude alguém que não consegue vir, servindo esta pessoa. A Bíblia Sagrada diz que Jesus se reuniu com os seus discípulos, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do corpo de Cristo, comamos todos do pão. Em memória do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tomemos todos do cálice do Senhor. Oremos com a irmã Sandra Itabaiana.
Graça e paz, igreja. Oremos. Santo Deus e amado Pai, Senhor, estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua casa, ó Pai, para juntos, em comunhão, ceiar contigo, ó Pai, agradecendo, Senhor, pelo sacrifício feito na cruz, Pai, para nos libertar e salvar, ó Pai. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos à sua mesa, ó Pai. Quanto privilégio temos, Senhor, de estar perto de Ti, ó Pai. E também, Senhor, é um símbolo também de estarmos também sendo perdoados, Senhor, pelos nossos pecados, ó Pai. Obrigada, Deus, pelo sacrifício. Obrigada, Jesus, por aquele sangue derramado na cruz, ó Pai. Obrigada, gratidão. Essa é a oração que eu te faço em nome do Filho Jesus, que morreu na cruz, Senhor, como símbolo de amor, Senhor, por todos nós. Amém, Pai. As crianças devem ir para o culto infantil agora. Ainda de pé, em reverência à palavra de Deus, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Deuteronômio, quinto livro do Novo Testamento, do Velho Testamento da Bíblia. Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, a partir do versículo de número 9. Você pode compartilhar a Bíblia com alguém, emprestar. Não sei se a Bíblia, Deuteronômio 18. Não sei se vai ficar boa aqui. Versículo de número 9. Todo mundo achou? Deuteronômio 18, a partir do versículo de número 9. Diz assim a palavra santa de Deus: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Íntegro serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Vamos ler todo mundo junto, do 9 ao 15. Vamos lá? Quando entrares
Vamos ler em uma só voz o versículo de número 14. Vamos lá? As nações... Amém. Podeis assentar. Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo de número 9. Deus já havia instituído a liderança espiritual sobre os filhos de Israel e prometeu que levaria este povo até a terra de Canaã. A terra de Canaã e outras nações, outros povos, por onde o povo de Israel passaria, já tinha tudo isso aqui que a palavra de Deus está proibindo. O povo que não era o povo hebreu, que não era o povo judeu, no Velho Testamento, consultava tudo que foi apresentado neste texto que nós acabamos de ler. Uma coisa é alguém passar em uma empresa, outra coisa é alguém adquirir as práticas daquela empresa. Uma coisa é uma pessoa ir para uma cidade, outra coisa é adquirir todo o convívio daquela cidade, todas as práticas. Uma coisa é uma pessoa ir em um outro país, outra coisa é ela absorver as práticas daquele país. E em uma família, aí fica difícil. Uma pessoa nascer dentro de uma família e não absorver as práticas espirituais daquela família. Aí é mais difícil. Deus falando para o povo de Israel, ele estava advertindo, dizendo: vocês irão encontrar vários povos por onde vocês andam. Vocês vão encontrar várias fés. Vocês vão encontrar várias práticas. Vocês verão pessoas fazendo muitas coisas, mas vocês não vão adquirir essas práticas. Vocês não vão absorver, porque eu abomino, eu odeio, disse Deus. Eu odeio essas práticas que são praticadas por muitos povos. E vocês serão exatamente a luz que vai mostrar para este povo o caminho correto. E aí está posto o texto de Deuteronômio, capítulo 18. Não se achará entre vocês quem faça passar o seu filho ou sua filha pelo fogo. Mas, pastor, havia isso? Havia sim. Os povos antigos cultuavam um deus chamado Moloque. E quando a pessoa tinha mais de um filho, essa entidade espiritual pedia um dos filhos daquela pessoa que fosse sacrificada e dentro do fogo. É muito claro o texto. Não se achará entre vocês quem faça passar o seu filho ou a sua filha pelo fogo. Era um tipo de adoração. Não se achará entre vocês quem consulte adivinhador ou prognosticador. Vocês conhecem alguém que faz isso nos nossos dias? Você conhece alguém que vive atrás de adivinhações? Alguém que se dedique à magia, à feitiçaria, a tudo que está colocado nesse texto? Porque as pessoas, há muito tempo atrás, já tinham
algum tipo de ligação espiritual, não necessariamente com o Deus verdadeiro. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar em Apocalipse, vai revelar só em Apocalipse, que o dragão, que é representado pela figura da serpente, a Bíblia diz que quando Satanás foi expulso do céu, o texto diz que o dragão, com a sua cauda, com o seu rabo, derrubou, caiu do céu com 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos, que eram anjos, como Lúcifer era anjo, quando expulso dos céus, ele levou 1/3 dos anjos. Esse 1/3 dos anjos foram transformados em demônios. E estes demônios vivem a perturbar a vida das pessoas ao nosso redor. E isso há muitos e muitos milhares de anos atrás. Não se achará entre ti quem queira saber, quem consulte a adivinhação. Uma pessoa que se dá ao horóscopo, vinculado muito nos nossos dias, é uma pessoa que está atrás de adivinhação. É uma pessoa que quer saber o futuro, mas ela quer saber o futuro consultando um numerário de alguém que consultou algum espírito e aquele espírito contou aquela situação. O meu pai se aposentou na editora da Universidade Federal, onde se faziam os livros da editora, mas no início da sua vida profissional ele trabalhou no Diário de Pernambuco, que é um jornal bastante conhecido no estado de Pernambuco. Era o Jornal do Comércio e o Diário de Pernambuco. O Diário de Pernambuco, um jornal fundado há mais de 100 anos, por uma equipe de jornais, um grupo jornalístico que tinha no Brasil inteiro. E aí meu pai me conta que quando eles estavam querendo sair, sexta-feira, 5 horas da tarde, acabou o expediente, estava todo mundo querendo sair, ir embora para as suas casas, para os seus afazeres. Só faltava o horóscopo para ser publicado e terminar o jornal do sábado, do outro dia, de manhã. Só faltava a parte do horóscopo que ainda não tinha chegado. Aí os colegas deles iam lá, pegavam o horóscopo do mês passado e colocava, imprimia e iam embora para largar mais cedo. Aí no sábado alguém lia o jornal, pegava o jornal e dizia: cuidado com a sua saúde. Capricórnio, cuidado com a sua saúde. Câncer, tem uma pessoa que não gosta de você. Eu não sei o que mais, não é um bom dia para o amor. Não é esse dia, não vá para o lado do amor. Não sei o que. Aquilo ali dá com todo mundo o tempo todo. Um professor da Universidade Federal chegou na sala de aula e disse: vamos aqui fazer o horóscopo de hoje. Quem é peixes? Aí levanta a mão. Aí peixe. Quem é Libra? Levanta a mão. Aí o outro levantou a mão. Um grupo levantou a mão. Quem é isso? Quem é aquilo? Aí pronto. Aí ele saiu distribuindo o horóscopo do dia de todo mundo. Leiam agora o de vocês. Aí cada um foi e leu. Aí disse: tem a ver com você? Aí as meninas: tem, professor, tem. Parece demais comigo. Essa veio para mim. Aí ele disse: pois é, eu troquei o de todo mundo. Quem era Libra, eu dei Capricórnio. Quem era Peixe, eu dei outro. Quem era o outro, eu misturei o de todo mundo. Qualquer um dá para vocês. É o acontecimento do dia a dia das pessoas. É saúde. Cuide da sua saúde. Não faça isso, faça aquilo. Está bom para negócio, está ruim para negócio. Isso dá com todo mundo. Mas professor, o senhor trocou? Foi eu, misturei, embaralhei tudo, troquei o de todo mundo. Porque qualquer um dá para qualquer pessoa. E a Bíblia Sagrada diz que isso é uma abominação a Deus. Consultar
prognosticadores, adivinhadores, espíritos que querem dizer alguma coisa do que vai acontecer no futuro. Existem mulheres que foram ensinadas, quando estavam grávidas, a abrir o não sei o que da galinha para ver se ia ser menino ou menino, abrir o não sei o que do bode para ver se ia ser menino ou menino. Isso é ir atrás de adivinhação. Isto é consultar, abrir legalmente um espírito, fazer contato, um pacto, chamar ele para a sua vida, um espírito de adivinhação, e abrir a legalidade para Satanás agir na vida da mulher e agir na vida da criança e da pessoa. Quem já fez isso quando não era cristão, quando não era crente? Deus já perdoou. Você não pode ir atrás dessas coisas. Está aqui na Bíblia Sagrada, lá no Velho Testamento. Fujam disso, corram disso, saiam disso. Vocês, disse Deus ao povo de Israel, vão se encontrar com vários povos. E esses povos, eles têm muitas práticas religiosas. Mas eu proíbo vocês. Vocês não podem entrar nisso. Isto não vem da parte de Deus. A serpente derrubou do céu 1/3 das estrelas, 1/3 dos anjos viraram demônios. São estes demônios que incitam, que mostram, que falam, que fazem esse tipo de coisa, para que as pessoas possam fortalecer as suas crenças. E ele disse: não se ache no meio de vocês quem sacrifique seu filho ou sua filha, quem pratique adivinhação, quem se dedique à magia, quem faça prognosticação, quem pratique a feitiçaria. Olha a proibição de Deus. Olha a proibição, é muito clara. É muito clara. Uma pessoa que vai num lugar, hoje em dia todo mundo fica magoado com qualquer coisa que é falada. Aí diz: não, você é preconceituoso, você tem que ficar feito lagartixa, balançando a cabeça, concordando com tudo. Uma coisa é respeitar as pessoas, outra coisa é concordar com as pessoas. A feitiçaria, como é que eu vou concordar com uma pessoa que vai num lugar, que paga um dinheiro e diz: eu quero que faça um trabalho do mal para não sei quem. Traga o nome dela, traga o nome dele, traga uma peça de roupa dele, traga algum objeto que ela usa. Eu vou pagar, alguém vai pagar para um feiticeiro invocar um espírito que vai fazer um mal para outra pessoa. Essa pessoa vai invocar Deus? Ela vai invocar quem? Vê só, não é uma oração, eu vou aqui pagar para você consultar um espírito para abençoar fulano, para abençoar fulana. Não é. É para abençoar? Não, eu vou pagar para pedir que ela mande um espírito para fazer mal àquela pessoa. Como é que isso pode vir de Deus? Como é que nós vamos ficar calados? Como é que nós vamos aceitar isso? Aí não, é preconceito, não pode falar, porque é a fé da outra pessoa, isso está certo, é a fé do outro. Olha o que a Bíblia diz: não se achará quem pratique nenhum tipo de feitiçaria, ou faça algum tipo, versículo 11, ou faça, está rolando aí, tem como ver o versículo 11, ou faça nem encantador que consulte um espírito de adivinhação, nem mágico, nem quem consulte os mortos. A Bíblia Sagrada está cheia de textos mostrando que quando uma pessoa morre, o seu espírito fica no vazio, e que quem morreu não tem contato com as pessoas que estão vivas. Poderia mostrar vários textos da Bíblia Sagrada sobre isso. Já se consultava os mortos
Como é que se faz a consulta dos mortos? Uma pessoa invoca um espírito e diz que alguém que já morreu veio mandar uma mensagem e falar com A ou com B, falar com fulano. Aí imagina, como é que as pessoas entram nisso? A pessoa não tinha uma fé firmada na Bíblia Sagrada. E aí falece alguém da família dele, falece alguém da família dela. A pessoa está num luto, uma dor, sofrendo. Imagina alguém que está sofrendo muito porque perdeu um ente muito querido, uma pessoa muito próxima que fazia toda a diferença na sua vida. Aí, nesse momento de dor, alguém chega para essa pessoa e diz assim: ei, você pode falar com ele novamente. Ei, você pode falar com ela novamente. Qual é a reação dessa pessoa? Eu posso? Tem gente que alguém parte e ficou com questões não resolvidas, a pessoa partiu, o outro ficou brigado, questões que não foram devidamente resolvidas. Aí chega alguém e diz assim: você pode falar com ele novamente. Quem é que não quer? Quem é que não ia querer? Alguém que você ama, falar com ele novamente, falar com ela novamente. Eu posso? Alguém vai dizer: pode. Vamos lá, não sei aonde, que essa pessoa, vamos pedir, falar com a pessoa lá, e ela vai invocar o espírito dessa pessoa, para que essa pessoa mande uma mensagem para você. A maioria das pessoas querem isso, e vão lá. Quando chega lá, um dos demônios, um dos espíritos enganadores, fala com a voz, em pequenos casos, com uma voz semelhante à voz da pessoa. Mas o que mais leva a pessoa é quando diz assim: invoca-se o espírito, alguém chega lá, aí diz uma coisa que estava somente você e a pessoa. Vamos supor que eu estava conversando com Ricardo, algum dia da nossa vida, conversando sobre um assunto, somente eu e ele. Aí quando alguém vai lá e pede para falar com a pessoa cita um momento que só você e a pessoa falaram. Aí você diz: é ela. Porque só estava eu e ela. Como é que ele ia saber esse assunto, essa forma, essa resposta que eu dei? Eu te digo como. Quando nós estávamos conversando, quando você está conversando com alguém que só estão vocês dois, só estamos nós dois no mundo físico, mas no mundo espiritual, quem é que está assistindo? Os anjos e os demônios. Aí vai lá e diz: não, isso somente ele, eu só falei isso para ele. Aí a pessoa diz: é ele, porque eu só falei isso para ele, ele só falou isso para mim. Quando falamos, só tínhamos nós dois. Não tinha só vocês dois. Havia anjos e demônios testemunhando a conversa. E aí aquele espírito vai puxar essa conversa. Aí pronto, aí a pessoa se desarma, começa a chorar e começa agora a praticar esse tipo de coisa e acreditar que aquela pessoa que partiu veio e mandou uma mensagem. É assim que muitos entram. No momento que perdem alguém e é lhe oferecido a possibilidade de falar de novo com essa pessoa. Uma pessoa que você ama, por que eu não iria querer falar com ela? Uma pessoa que eu amo que partiu, por que eu não iria querer falar novamente? Porque isto é uma enganação, porque isto não vem de Deus, porque Deus proibiu na sua palavra que alguém fosse atrás disso, que alguém consultasse esse tipo de coisa. Não, versículo 11, ou faça encantamentos, ou seja médium, consulte os espíritos dos mortos. Versículo 12, está aqui na tela, vamos ler todo mundo juntos, vamos lá? Pois todo aquele... Sim, mas o diabo, ele não vem
Ele não aparece para ninguém com chifre, com tridente e vestido de vermelho. Porque senão nós saberíamos e correríamos logo. Não é? Aí você tem agora as empresas que são dirigidas por pessoas que vivem nesses tipos de abominações e maldições diante de Deus, produzindo produtos, e aí você precisa ter toda a atenção para não consumir. Tem gente que compra uma camisa com texto em inglês que ela nem sabe o que é que está escrito e ela veste. Tem uma marca chamada, acho que é Bad Boy, que era muito famosa. Os adolescentes usavam muito umas figuras, uns desenhos, umas carrancas, uns negócios feios. Bad Boy. Quem estudou o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do básico do inglês? O que é Bad Boy? Garoto de quê? Do mal, garoto mal. Imagina se alguém em sã consciência vai vestir uma camisa dizendo mulher do mal ou garoto do mal. Você é do mal? Como é que uma pessoa vai usar? Eu não estudei inglês. É o mínimo do básico. E muitas outras, e quantas coisas consagradas a Satanás, às vezes entram dentro da nossa casa. A esposa do meu pastor tem uma irmã que morava no Rio de Janeiro, e o marido dela, não sei se ainda trabalha ou trabalhava na Rede Globo de televisão. E ela ligou uma vez para a irmã e disse: cadê fulano, o cunhado, né? Cadê fulano? Onde é que ele está? Nunca mais eu falei com ele. Não, ele está no trabalho, ele saiu agora. Foi para onde? Não, eles foram para um cemitério, porque vai ser lançada uma nova novela, e disse o nome da novela, e antes de sair a novela e todo mundo assistir, eles estão indo no cemitério, meia-noite, fazer um sacrifício, para oferecer, consagrar a Satanás essa novela, para que ela seja um sucesso. E aí a gente vai, liga a televisão e pega aquilo que foi consagrado, deliberadamente, claramente, não tem nada escondido não. Todo mundo sabe. Eles foram lá para que a novela fosse um grande sucesso, oferecer aquela novela para o diabo, para um espírito, para uma entidade. E aí aquela novela entra dentro das casas. 3 meses. Não tem quem aguente um moído, uma farofa seca daquela. 3 meses, 6 meses dentro da casa da pessoa, aquele negócio. Aí tem gente que não sabe por que é que a família não vai bem. Tem gente que não sabe por que é que o filho está dando tanto problema. Imagina a quantidade de coisas amaldiçoadas, coisas consagradas, não a Deus, mas consagrada a esses espíritos, a essas entidades, entrando dentro das nossas casas. A gente consome comprando. É camisa, é perfume, é não sei o que mais, é tanta coisa. Uma das coisas que mais influenciam ainda hoje civilizações chama-se a indústria cinematográfica de Hollywood americana. Imagina o quanto os Estados Unidos colocou dentro dos países a sua forma de comer, a sua forma de comprar, a sua forma de vestir, as coisas que passam nos filmes, que viram uma febre, todo mundo quer comprar, as coisas que se comem, o tipo de roupa, o tipo de relacionamento, a forma de se relacionar com as pessoas,
quando vem no filme, o povo fica bobo e absorve aquilo ali. Imagina os Estados Unidos no mundo todo, com os seus filmes, empurrando goela abaixo a sua cultura e acabando com as culturas locais. Existem países no mundo que é proibido passar filme americano, você sabia? Por causa, simplesmente, nos filmes eles vão vender a pizza, eles vão vender os sanduíches, eles vão vender as roupas. É uma coisa esmagadora. Aí chega um filme, como é que chama? O filme de um menininho, um adolescentezinho, bonitinho, parece do bem, mas ele vai para uma escola de quê? De bruxaria. Como é o nome do filme? Não, mas não tem nada não. É tão bonitinho, é tão bom o filme. O menino é o quê? Um feiticeiro. Ele aprendeu numa escola de quê? De bruxaria. Não, mas isso não tem nada não. É só um filme. Você já leu Deuteronômio 18, do versículo 9 até o versículo de número 15? Olha a quantidade de coisas amaldiçoadas, consagradas ao inferno, que chegam para a gente não como um diabo com chifre, com um tridente. Não chega dessa forma. Chega com um adolescentezinho legal, gente boa, mas que ele é o quê? Um feiticeiro, e que a Bíblia Sagrada abomina. Versículo de número 15, que nós não lemos. Deus disse para Israel: vocês não entrem nisso. Versículo de número 15, vamos ler juntos? O Senhor, o seu Deus, Deus mandou ouvir quem? Os profetas. Vocês vão passar em muitos países. Cada um tem um Deus, tem um negócio. Mas vocês não podem se misturar com eles. Mas como eu falei no início, agora e quando você nasce numa família, como que você consegue se posicionar diferente espiritualmente da sua família? O Brasil tem uma influência. Qual é a grande influência que o Brasil recebeu na sua cultura popular? Pessoas escravizadas que vieram amarradas contra suas vontades da África para cá. E o que foi que eles trouxeram? Eles eram proibidos de entrar dentro da Igreja Católica, porque eles eram negros. A igreja disse: você não entra dentro da nossa igreja, das nossas igrejas portuguesas. O que foi que eles fizeram? Eles trouxeram a fé africana. A fé africana cultua quem? A fé africana no Brasil cultua 16 orixás. 16. A fé africana, igual lá na África, cultua mais de 200 orixás, mais de 200 entidades. Esses nomes que a gente conhece aqui são 16, lá são mais de 200. Veja, eles não conseguiram trazer todos, mas existem mais do que isso. Não é porque nós fomos, no início da colonização, tivemos esta influência, não é porque alguma família tem isso dentro dela, que isso necessariamente é bom. Quando você vai para a palavra de Deus, quando Deus te desperta, você vai perceber que isto é exatamente o contrário
daquilo que Deus ensinou para o povo de Israel. Agora, pastor, é só os africanos? Não. Você já tinha isso no Egito, quando Israel passou 430 anos de lá e conseguiu, boa parte, não se contaminar. Você tem isso na Grécia, os deuses gregos, que se transformaram, mudaram o nome para deuses romanos. E você tem ainda os deuses nórdicos, lá de cima da parte norte, da parte norte da Europa, que também tem filme. Quem aqui não conhece Thor? Thor é filho de quem? Odin. Os deuses cultuados na parte norte da Europa. Nós estamos cercados do Egito. Egito é África. Dos outros países que vieram para cá, dos da Europa, nós estamos cercados de feitiçaria, de idolatria, de necromancia, de jogar carta, de espiritismo. Nós estamos arrodeados disso o tempo inteiro. O tempo inteiro. É difícil que alguma das nossas famílias não tenha envolvimento ou não já teve no passado com alguma coisa dessa. Vamos ler o texto novamente. Abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio 18, versículo de número 9. Vamos ler? Quando entrarem na terra que o Senhor teu Deus dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que lá eles praticam. Vamos ler aqui na tela, que fica todo mundo na mesma versão. Versículo 10. Entre ti não se achará quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem prognosticadores, adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permite tal coisas. O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti e de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Amém? Por isso que quem é cristão, quando o filho nasce, a filha nasce, o que é que faz? Consagra ele ao Senhor. Jesus foi consagrado ao Senhor quando nasceu. Essa é a prática, porque esse tipo de fé consagra crianças quando eles nascem. Meu irmão, essas coisas são maldição dentro da casa das pessoas. Imagina a quantidade de coisas que eu nem citei. Você que está aqui hoje, abra o seu olho. Cuidado com o que entra na sua casa. A Bíblia Sagrada diz: ai daqueles que chamam o mal de quê? De bem.
ai daqueles que chamam o mal de bem. O nosso guia é a Bíblia Sagrada. E não o que é feito ao nosso redor. Você que está aqui agora, tem gente na sua família, familiares, que não vem para a igreja. Cadê a frase? Esta frase é do autor cristão, de um dos mais vendidos hoje na atualidade, C.S. Lewis. Olha o que ele diz: não existe terreno neutro no universo. Cada mínimo quadrado, cada metro quadrado, um registro de segundo, ou é de Deus, ou é de Satanás. Sabe o que ele está dizendo? Imagina o tamanho do mundo. Não tem nenhum espaço neutro. Ou é de Deus ou é do diabo. Não, pastor, na minha família, uma pessoa boa, uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, mas não quer nada com Deus. Não existe espaço neutro. Não, eu fui assistir um filme, não tem nada. Não é sobre Jesus, não é sobre Deus, mas não tem nada. Você que pensa que não tem nada. Cada metro quadrado deste planeta está sendo agora reivindicado, ou por Deus ou pelo inimigo. Não existe neutralidade. Aquela pessoa que é da sua família, uma pessoa boa, você ama, maravilhosa, não quer saber de Deus. Sabe por quê? Que na história dele, na história dela, alguma coisa aconteceu. Que prendendo ela, está prendendo ele, está travando. Alguma brecha foi dada. Quem consulta isso, abre a porta para o inimigo entrar. Você está aqui hoje, tem alguém na sua família que não quer nada com Deus? Fique de pé agora para orar por ele, para orar por ela. Jesus disse: quem comigo não junta, qual é o final do versículo? Espalha. Quem não é por mim, abra esse versículo aí, por favor. Quem não é por mim, Jesus disse, quem não é por mim é contra mim. Se você conseguisse ir atrás, você ia ver que essa pessoa abriu uma brecha, abriu uma porta lá atrás, consultou alguma coisa, e esta é a explicação porque hoje esta pessoa vive dessa forma. Curve sua cabeça e ore neste momento. Cuidado na sua casa. O que é que entra na sua casa? O que é que você veste? O que é que está escrito? De onde vem isso? De onde vem isso que você crê, que você alimenta? Deus quer ter um povo somente seu, separado. Não tem campo neutro.
Não, eu fui para ali, pastor, mas tem nada. Você que pensa que não tem nada. Vamos orar. Santo Deus, no nome do teu Filho Jesus, nós queremos pedir ao Senhor discernimento em nossas vidas. Discernimento, Senhor, de poder compreender espiritualmente aquilo que está acontecendo, se passando ao nosso redor. Ó Deus, no nome do teu Filho Jesus, se dentro das nossas casas tem alguma coisa amaldiçoada, que o Senhor revele agora, Senhor, a este irmão, a esta irmã, aquilo que não é do Senhor, aquilo que traz maldição, revela para ele, revela para ela, ó Pai, aquilo que está dentro das nossas casas. E sendo revelado, que o Senhor nos dê fé e força para poder tirar de dentro das nossas casas, no nome de Jesus. Ó Deus, no nome do teu Filho Jesus. No nome do teu Filho Jesus, Senhor. Ó Deus, se existe alguém em nossas famílias que consultou alguma dessas coisas e hoje estão com as vidas arrebentadas, que o Senhor venha libertá-las no nome de Jesus. Liberta, Senhor, estas pessoas que estão vindo à mente agora, de cada um que está aqui, pessoas amadas, queridas, de dentro das nossas famílias, que andam no engano, que andam no erro, que não querem saber da Bíblia, que não querem saber de Deus, estão presas. Nós pedimos no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, ajuda quem trabalha em uma empresa e que nesta empresa de repente vem essas maldições, celebram essas datas de idolatria, de feitiçaria, que cada um saiba se posicionar verdadeiramente como cristão. Firma a tua palavra em nossos corações, é o que nós oramos no nome de Jesus, amém? Olhe para aqui para a tela, Mateus 12, versículo 30. Olha o que Jesus disse: quem não é por mim é o quê? Quem comigo não está juntando, o que é que está fazendo? Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você acha que tem algum lugar neutro? Não, eu fui lá, mas tá tranquilo, é de Deus. Não, não é de Deus não, pastor, mas não tinha nada demais. Então Jesus está falando a mentira? Jesus disse: quem não está comigo, está o quê? Contra mim. Quem não está juntando comigo, está fazendo o quê? Está espalhando. É o que o C.S. Lewis falou, não tem lugar neutro, é um engano. Não, eu fui lá, ficaram ali, mas eu estava aqui sentado desse lado, não tem problema nenhum. Você que pensa que não tem problema nenhum, que o Eterno te abençoe e te guarde, e aplique a palavra dele na sua vida, na sua família e no seu coração. Amém? Podeis assentar. Com a oração silenciosa estaremos nos despedindo.